Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física Eletromagnetismo do livro do Halliday, capítulo 21, exercício número 15. Vamos ao enunciado. As cargas e coordenadas de duas partículas mantidas fixas no plano XY são Q1 igual mais 3 microcoulomb, X1 igual 3,5 cm, Y1 igual a 0,50 cm. E Q2 igual a menos 4 microcoulomb, X2 igual a menos 2 cm, Y2 igual a 1,5 cm. Determine, letra A, o módulo e letra B, a direção da força eletrostática que a partícula 1 exerce sobre a partícula 2. Determine também, letra C, a coordenada X e letra D, a coordenada Y de uma terceira partícula de carga Q3 igual a mais 4 microcoulomb para que a força eletrostática resultante na partícula 2, causada pelas partículas 1 e 3, seja nula. Bom, então, para facilitar aí a resolução, eu vou representar aí as cargas no plano XY. Então, aqui o eixo Y, o eixo X, tá? O eixo Y em centímetro, o eixo X em centímetro. Vamos marcar aí localizar a primeira carga, que é de mais 3 microcoulomb. A coordenada é 3 centímetro e meio para X e meio para o Y. Então, eu vou vir aqui, vou marcar 3,5 aqui para o X e vou marcar meio para o Y. Então, a gente tem aqui, nesse ponto, a partícula mais Q1, a partícula positiva. Aí a gente vai ter X2 menos 2 centímetros, Y2 1,5 centímetro. Então, eu vou vir aqui, vou marcar menos 2 e marcar 1,5 para o Y. Então, esse ponto aqui é 1,5. E eu sei que a minha partícula, que é menos Q2, está ali. Bom, na letra A, o objetivo é achar a força eletrostática, o módulo dela. E a gente vai precisar da distância entre as duas partículas. Então, traço a linha reta aqui, essa distância entre 1 e 2. Se a gente colocar o vetor, né, aqui partindo de 1 indo até 2, a gente teria esse vetor aí, para a gente facilitar encontrar essa medida R12. Aqui a carga Q1 é positiva, a carga 2 é negativa, então vai gerar uma força atrativa. Então aqui a força exercida de 1 em 2 é uma força de atração, vai puxar aí. Então eu tenho aqui a força 1 em 2, tá? Então, na letra A, ele quer encontrar esse módulo dessa força. A força F12 tem módulo igual a uma constante K, aí o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, sendo isso aí dividido pela distância R12 ao quadrado. Então, para calcular aí o módulo, a gente precisa dessa distância R12. Trabalhando aqui como vetor, R12 é o vetor que sai desse ponto e vai até esse. Então, a gente pode escrever o vetor R12 como sendo o ponto final, que seria o ponto 2, que tem coordenadas menos 2 para o X e 1,5 para o Y, menos o ponto inicial de onde partiu ali o vetor, que vai ser 3,5 para o X, aí, e meio para o Y. Então, o vetor R12 é igual a menos 2 menos 3,5 menos 5,5. 1,5 menos meio, a gente tem que é 1. Só que essas medidas estão em centímetros, tá?
A gente reescrevendo aí em metro, a gente divide por 100, fica menos 0,055 e 0,01 na unidade de metro, porque aqui para calcular o módulo a gente precisa das unidades no SI, então deixar aí em módulo ou em metro. Aí calculando esse R12 ao quadrado, né, o módulo vai fazer as componentes ao quadrado, então a gente faz menos 0,055 aí metro ao quadrado, aí mais o 0,01 metro ao quadrado. Então, a gente tem aí R12 ao quadrado, que a gente precisa do valor ao quadrado, vai ser igual, calculando 0,055 ao quadrado mais 0,01 ao quadrado. A gente tem um valor aí de 3,125 vezes 10 a menos 3, que fica na unidade de metro quadrado. Então, para calcular aí a força F12, a gente vai ter que vai ser igual a constante K, que é 8,99 vezes 10 a nono, aí na unidade de Newton, metro quadrado por Coulomb quadrado. O módulo de Q1 é aqui mais 3 microcoulomb. O micro corresponde ao 10 a menos 6 no SI. Então, é 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. O módulo de Q2 é mais 4 microcoulomb. Então, é 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tudo isso dividido por R12 ao quadrado, que a gente já achou como 3,125 vezes 10 a menos 3 metro quadrado. Análise dimensional, metro quadrado corta com metro quadrado, coulomb vezes coulomb corta com coulomb quadrado. Sobra a unidade de Newton, que é a unidade de força. As bases aqui 10, né? A gente utiliza aí regra de expoentes, soma os expoentes de cima, subtrai com o de baixo. Então fica 9, menos 6 dá 3, 3 menos 6 dá menos 3 com menos 3 vai ficar 0. Então, 10 elevado a 0 é 1. Então, as potências de 10 simplifica e aí fica só o elemento neutro da multiplicação 1. Facilita aí para fazer a conta. 8,99 vezes o 3 que está aqui, vezes 4. Isso daí dividido por 3,125. Então, a gente tem aí uma força F12, o valor de 34,5216 newton, né? Como foi dado 2 algarismos em todos os termos, a resposta a gente deixa com 2 algarismos. Então, arredondando aqui para cima, 35 newton. Essa é a força que a partícula 1 exerce na partícula 2. Isso aí é a resposta da letra A. Na letra B, ele quer encontrar a direção, tá? Então, a gente tem a direção, é dado pela direção aí desse vetor, tá? Ou seja, a gente já achou um vetor aqui, então a gente tem aqui a componente x e temos a componente y. Então, θ vai ser igual ao arctangente, ou seja, a direção desse vetor é o arctangente da componente y, 0,01, dividido pela componente x, menos 0,055. Fazendo essa conta, a gente vai achar o ângulo θ, que é o ângulo em relação ao eixo x. Aí, então a gente faz 0,01 dividido por menos 0,055. Deu esse valor aí, shift tangente a menos 1, que é o arctangente aqui na calculadora, da resposta, que é esse valor, a gente vai ter aí um valor de menos 10,3 graus, tá? Que vamos por aí aproximadamente menos 10 graus para deixar com 2 algarismos significativos. O que significa esse ângulo aí de menos 10 graus? Fazendo a representação aqui para vocês, ó.
se a gente pegar o eixo X, que é o considerado aí o eixo polar, e a gente transportar a força lá da partícula, colocar no referencial da origem, a força F12 está nessa direção. O ângulo é medido positivo no sentido anti-horário. Quando ele vai para o sentido horário, ele é negativo, então fica menos 10 graus, tá? Essa é a direção da força. Depois, na letra C, ele está pedindo aí a coordenada de X e na letra D a coordenada de Y, de uma terceira partícula, que vai ter carga aí mais 4. Então, a gente sabe que é uma carga positiva. Ele quer saber onde coloca essa partícula para que a resultante na partícula 2, então a gente quer saber a resultante aqui, causada pela partícula 1 e 3, seja nula. A gente já sabe que a partícula aí 1 está gerando uma força nessa direção e sentido. Para anular, a gente tem que ter uma força de mesma intensidade para o lado oposto. Como a partícula 2 é negativa, e a partícula 3 é positiva, eu vou precisar, né, ter uma carga nessa mesma linha de direção aqui, ó, tá? Vai ter que estar por aí, não sei aonde. E como ela é positiva, eu tenho que ela vai estar desse lado aqui, tá? Por quê? Porque ela estando aqui, Q3 positiva, vai gerar uma força aqui de atração. E aí temos que a força 3 em 2 está nesse sentido, oposta a F1 e 2, e aí a gente vai ter que vai ser nula, tá? Então elas têm que ter mesmo módulo, né? Sentidos opostos. Aí o que a gente tem? Para descobrir aonde está essa partícula, a gente vai precisar dessa distância aqui, que é a distância entre 2 e 3, né? Fazendo a condição de equilíbrio de força, eu tenho que a força F12 em módulo vai ter que ser igual à força F aí 3,2, né? Quem é o módulo da força 1,2? É K, aí o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pela distância R12 ao quadrado. Igual, quem vai ser o F de 3,2? Uma constante K, um módulo de Q2 vezes o módulo de Q3 dividido pela distância aí R23 ao quadrado. Então, para que a resultante seja nula, os módulos da força igual, a gente pode simplificar a constante K que está dos dois lados, aí a carga Q2 que aparece dos dois lados multiplicando, a gente pode cortar. O objetivo, então, é achar essa distância R23. Então, isolando aqui na equação, a gente fica que R23 ao quadrado é igual. Lá do outro lado, eu tenho o módulo da carga Q3 dividido pelo módulo da carga Q1, que passa dividindo, tá? E a gente vai ter esse R12 aqui passando, multiplicando lá do outro lado, R12 ao quadrado. Então, a gente tem aí que R23 é igual a raiz quadrada de, substituindo os valores, a carga Q3 mais 4 microcoulomb. 4 microcoulomb. Posso colocar em microcoulomb porque vai cortar a unidade de medida aqui, tá? Q1 a gente tem aí que é mais 3 microcoulomb. 3 microcoulomb. E R12 ao quadrado, aqui a gente pode responder em metro ou pode responder aí na condição de centímetro, tá? Se a gente trabalhar com a condição de metro, que já está aqui o valor, a gente já tem esse valor ao quadrado aqui, né? Que é 3,125 vezes 10 a menos 3, que vai ficar na unidade aí metro quadrado. Quando eu tirar a raiz do metro quadrado, eu vou ter a unidade de metro, que é o R23. Então, vamos calcular esse R. Então, a gente tem 4
que multiplica 3,125 vezes 10 elevado a menos 3. Isso daí dividido por 3, tá? E disso daí a gente tira a raiz quadrada. Então, a gente tem o valor aí de 0,0645 metros, tá? Para responder em centímetro, a gente multiplica esse valor por 100, ou seja, 6,45 centímetros. Esse é a distância R23. Agora, a gente utiliza a geometria. A gente sabe a posição dessa partícula aqui, que é onde está a partícula 2. E agora, a gente utiliza o ângulo que a gente achou, ó, do menos 10, para encontrar essas medidas aqui, ó, né? Fazendo o triângulo aqui, ó, maior para vocês visualizarem. Esse ângulo, tá? Que é o mesmo ângulo aqui se eu traçar horizontal, que esse menos 10, é o menos 10,3 graus. Vou colocar 10,3 para fazer as contas, que a resposta arredondada, que a gente usa com a casa a mais para facilitar. Essa distância é o R23, que a gente achou ali de 6,45 centímetros. Esse ponto aqui é o ponto que tem coordenada menos 2, né? Para o x, e tem coordenada de 1,5 para o y. A gente quer saber esse novo ponto aqui, que é o ponto 3, tá? Então, o que a gente vai ter? Vai ter que a coordenada x3 vai ser igual à coordenada x2, que é menos 2 centímetros, tá? E eu vou pegar aqui e vou ir mais para o lado negativo, certo? Então, eu vou fazer aí o cosseno de um ângulo negativo, o cosseno de menos 10, dá positivo, né? Então, vai ficar menos para o valor aqui do 6,45 centímetro, decompondo esse valor aqui, ó, tá junto com o ângulo. Então, é o cosseno de menos 10,3 graus, tá? Fazendo a conta aí, ó, a gente tem, ó, cosseno de menos 10, mostrando para você, dá positivo, certo? Opa, de 10, cosseno de menos 10,3, tá? A gente tem aí que é um valor positivo, aí multiplicado por 6,45, né, vezes o menos 1, que tá ali, para ficar negativo, menos 2 ainda, ou seja, a gente tem que x3 vai ser menos 8, arredondando aqui, deixando com duas casas, 8,4 centímetros, né? Que é mais aqui à esquerda do ponto 2. E a coordenada y3 vai ser do 1,5, a gente vai subir aqui ainda, certo? Então, vai ficar 1,5. Só que agora, o ângulo, como é menos 10,3, o seno disso dá negativo, tá? Então, eu tenho que somar. Vou subir aqui, então vai ficar menos o valor do R, 6,45, vezes o seno de menos 10,3 graus, tá? Aqui tem que ser menos, por quê? Porque esse valor aqui vai dar negativo, aí menos com menos dá mais, e aí eu vou somar o valor ali, porque eu quero ir mais para cima no eixo Y. Então, ó, a gente tem aí, ó, seno de menos 10,3, um valor negativo, multiplicado por menos 6,45, que dá aí 1,15 mais 1,5, a gente tem aí 2,65, arredondando, né? A gente tem aí 2,7 centímetros. Então, para que a força seja nula aqui na partícula 2, eu tenho que a partícula aqui tem que estar, 3 tem que estar em menos 8,4 centímetros, tá? E a coordenada aqui y da partícula tem que ser 2,7 centímetros. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício.
Até mais!